Olá galera do terceiro ano, professor Kleber. Vamos preparar aqui para a nossa aula de revisão, tá certo? Então, o nosso conteúdo, pessoal, da prova bimestral vai ser a Revolução Russa, período entre guerras. A prova mensal de vocês já está corrigida, né? Já foi corrigida há algum tempo. Vai ser lançada aí no Diário Online, certo? Vocês vão poder acompanhar lá no Aluno Online, certo? A primeira prova mensal, pessoal, o assunto foi a Primeira Guerra Mundial. E aqui nós temos uma continuidade, né, da Primeira Guerra Mundial, a continuidade dos acontecimentos, tá bom? Esse arquivo aqui também, pessoal, vai estar disponível para vocês lá no Google Sala de Aula, juntamente com essa videoaula. Tô fechando também a nota qualitativa, pessoal. E aí eu vou fechar essa nota, né, com a participação de vocês aí nos comentários. Vocês podem comentar aí no próprio YouTube ou lá no Google Sala de Aula. Vocês podem comentar, pessoal, sobre os assuntos, né, esses dois assuntos, ou fazerem perguntas aí, tirarem algumas dúvidas aí através dos comentários também, tá bom? Então, vou deixar também o link da aula anterior sobre esses dois assuntos, ok? Hoje a gente vai só revisar, eu destaquei alguns pontos importantes aqui para a gente revisar. E aí depois você também vai lá no livro didático, viu pessoal? Pesquisa lá no índice, esses dois assuntos reforçam. Sobre o Enem, pessoal, nós vamos preparar algumas aulas aí também, né, específicas aí para o Enem. Vocês estão se preparando, né? Não é porque vocês estão em casa aí que vão deixar de ter esse reforço, tá bom? Então vamos lá, Revolução Russa. Então beleza, vamos ver alguns pontos aqui relevantes. Vamos ser bem objetivo, né? Porque toda a aula mais completa está no vídeo anterior, tá bom? A Revolução Russa, pessoal, foi um levante popular. Fala em revolução, a gente lembra aí de alguém que não está satisfeito com o sistema, tá bom? Então, ocorreu na Rússia, logicamente, contra o governo do czar, né? Poder aí absoluto, certo? Poder ditatorial. E quem estava nesse poder era o czar, chamado Nicolau II. Esse levante popular ele ocorre, pessoal, em plena a Primeira Guerra Mundial, como nós já vimos, tá certo? Então, os revolucionários, aquelas pessoas que estavam insatisfeitas na sociedade, aboliram a monarquia e implantaram um regime de governo baseado em ideias socialistas. Um dos primeiros governos socialistas da Europa, tá bom? As causas da revolução aí. Então, durante o século XIX, a falta de liberdade, certo? No meio rural, os camponeses viviam submetidos à nobreza, que eram os grandes latifundiários. Os latifundiários são os grandes proprietários de terra, certo? Questão social, eram livres, entre aspas, né? Mas submetidos aí a esse regime, beleza? No campo reinava uma grande tensão social, com a permanência de um sistema de produção feudal que retardava a modernidade do país. Então, nós temos aí a imagem de Nicolau II, né? Com seus filhos aí, certo? Nicolau II, pessoal, com toda essa pressão, ele faz algumas reformas, certo? Como a abolição da servidão. Em 61 temos a reforma agrária, mas nada aí conseguiu, né, amenizar a decadência da sociedade russa, beleza? O regime czarista reprimiu todo tipo de oposição. Bom, isso é uma prática clássica dos governos ditatoriais, certo? Então, milhares de pessoas eram enviadas aos exílios na Sibéria. Apesar, pessoal, de tudo isso, a Rússia acelerou o processo de industrialização, né, aliada ao capital estrangeiro, certo? Os operários concentravam-se em grandes centros industriais, como Moscou, Petrogrado, e assim sucessivamente. Então, é uma característica importante. Mas mesmo acelerando seu processo de industrialização, a vida, pessoal, quem estava lá na base social era muito precária. Vamos lá. Então, vocês estão vendo aí, né, que apesar disso as condições de vida pioraram com a fome, desemprego, diminuição do salário. A burguesia também não era beneficiada, pois o capital estava concentrado na mão
nas mãos dos banqueiros, dos grandes empresários. Então vocês já estão sentindo aí o clima, né, de revolta, de imposição aí ao fim dessa forma de governo, tá certo? A oposição crescia, os partidos perseguidos, pessoal, iam para a clandestinidade, né? Então aqueles que eram contrários ao governo eram perseguidos e aí eles acabavam indo para a clandestinidade, tá certo? Como o Partido Social Democrata, que tinha aí como seu líder Plekhanov e Lenin, né? Tinham que viver fora da Rússia aí, pessoal, porque eram perseguidos politicamente. E dentro desses grupos, pessoal, dessas ideias aí de transformação na forma de governo, na transformação que lutava pela transformação social, nós vamos ter dois grupos, né? Os bolcheviques e os mencheviques. Os bolcheviques, liderados por Lenin, defendiam a ideia revolucionária da luta armada para chegar ao poder. Os mencheviques, que eram minorias, né, liderado aí por Plekhanov, defendiam a ideia evolucionista de chegar ao poder através das vias normais e pacíficas, como por exemplo as eleições, certo? Então nós temos aí Lenin, pessoal, dos bolcheviques, foi um comunista revolucionário, né, nos seus ideais marxistas, e o primeiro chefe de Estado da União das Repúblicas Socialistas, né? Seu pensamento, conhecido como leninismo, influenciou e influencia na formação de partidos comunistas, bem como na orientação de partidos de esquerda pelo mundo, tá bom? Então vocês têm um pouquinho da biografia dele aí, vocês podem dar uma analisada aí posteriormente no arquivo. Agora eu separei alguns pontos aqui para a gente organizar essas ideias aí na cabeça, pessoal. Em 1900, por que dessa crise nós vimos lá no vídeo anterior, né, que toda essa crise aí, ela vem desde 1904, certo? Onde a Rússia declara guerra ao Japão, né? Em 1905 temos a primeira revolução socialista na Rússia. Veja que essa revolução já começa lá em 1905. Né? Nessa guerra de 1904 a Rússia saiu derrotada pelo Japão. Nicolás II em 17, lembram lá? 1917, pessoal, penúltimo ano da Primeira Guerra Mundial, né? Onde também a Rússia participou da Primeira Guerra Mundial. Só que a mazela social, pessoal, a decadência social era tão grande, né? E um dos fatores da luta aí pelos grupos revolucionários, bolcheviques e mencheviques, certo? Lutavam principalmente aí pela saída, né, da Rússia da Primeira Guerra Mundial para tentar aí solucionar ou pelo menos amenizar a dificuldade que a sociedade vinha passando naquele momento. Então, em 1917 aí, pessoal, que Tsar Nicolau II, diante de muita pressão, abdica aí do governo. E aí acontece o que? O governo provisório, os bolcheviques, lembram? Lideram a Revolução de Outubro, certo? Temos aí Lenin também, torna-se presidente da Rússia. Para você não esquecer aí, pessoal, Lenin é do grupo dos bolcheviques, né? Lembrando que tanto os bolcheviques como os mencheviques, pessoal, eram camadas da sociedade que lutavam pelo fim do poder absolutista, né? Ok? Então, mas porém eles lutavam por uma causa comum aos dois, porém com ideais diferentes. Então, após a abdicação de Nicolau II, aí bolcheviques assumem o poder com Lenin e Lenin começa a tomar algumas medidas na tentativa, pessoal, de sair da crise, certo? Então Lenin torna-se presidente. Em 1918 a Rússia assina o Tratado de Paz com a Alemanha para se retirar da guerra, né? Lembram lá no primeiro conteúdo da Primeira Guerra Mundial que esse assinado a Alemanha exigiu algumas coisas, né? Inclusive alguns territórios. Temos também ainda no mesmo ano a Guerra Civil na Rússia. Então veja que agora eles conseguiram fazer com que Lenin abdicasse do trono, depois ele vai ser morto, né? Nicolau II, né? Depois vai ser morto.
E quando eles conseguem a abdicação de Nicolau II, inicia-se uma batalha civil na Rússia pela disputa do poder, certo? Em 22, a formação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Em 1924, temos aí a morte de Lenin. E aí quem assume o poder agora? Stalin. Lembram de Stalin? Certo? Stalin assume o poder oficialmente aí, o comando na União Soviética em 1925, certo? Já tinha acabado aí a Primeira Guerra Mundial, né? Beleza? Então, estudem a Revolução de Outubro, Domingo Sangrento, né, pessoal? Foi o primeiro movimento aí onde alguns manifestantes se reuniram, foram para o Palácio de Inverno e foram metralhados aí pelos soldados de Nicolau II. Né? Então, dentro desse conteúdo aqui, o contexto é você entender, né, os principais movimentos que ocorreram, né? E além de entender os principais movimentos que ocorreram, entender, pessoal, o que aconteceu após a abdicação de Nicolau II, certo? O que é que aconteceu? E após a abdicação de Nicolau II, quem assumiu o poder? A guerra civil, né, na Rússia, a luta e disputa pelo poder. E aí nós vamos ter também a morte de Lenin e Stalin assume aí oficialmente o comando da União Soviética, beleza? Volta lá na aula anterior, né? Se você tiver alguma dúvida sobre o assunto, deixa aí nos comentários, que foi só mesmo para a gente complementar, tá bom? Destacar alguns pontos relevantes, tentar entender o que foi esse movimento. Lá na aula anterior a gente divide a camada da sociedade, né? Vê quem faz parte dos bolcheviques, mencheviques, estão lá, está muito bem explicado, certo? Vamos passar para o próximo conteúdo. Período entre guerras. Período entre guerras é o que vai aí da Primeira Guerra Mundial, pós Primeira Guerra Mundial até o início da Segunda. Alguns historiadores, pessoal, falam que essa guerra, na verdade, não acaba, né? Na verdade, acaba a luta bélica armada, mas após a Primeira Guerra Mundial ainda continua esse conflito, né, entre os países, principalmente da Europa. Tá bom? Então também destaquei alguns pontos relevantes aqui, só para a gente revisar. O Tratado de Versalhes foi o tratado, pessoal, que ocorreu após o final da Primeira Guerra Mundial, certo? Para quem não lembra, o tratado impôs várias sanções à Alemanha, certo? Das quais a perda dos territórios conquistados, como Alsácia-Lorena, né? Alsácia-Lorena, vocês estão lembrados que era um território francês, beleza? E várias outras imposições que vocês vão ler aí, certo? E esse Tratado de Versalhes a gente pode considerar como o início do conflito da Segunda Guerra Mundial, onde Stalin, né, pessoal? Desculpa, onde Hitler vai acabar que alimentando esse sentimento de revanche, né? De reaver essas imposições que foram colocadas contra a Alemanha no Tratado de Versalhes, lá na Primeira Guerra Mundial, tá certo? Vamos lá então. Marquei outro ponto aqui importante para a gente entender, né? O restante dos países da Europa envolvido precisou encarar a reconstrução. Então nós sabemos que após a Primeira Guerra Mundial, a maior parte dos países que participaram, os países da Europa, estavam ali em decadência, né? Sobretudo os Estados Unidos da América, aí, pessoal, com exceção, né, dos Estados Unidos da América, que saiu da Primeira Guerra Mundial com uma maior potência econômica, certo? E nós já sabemos os fatores que levaram a isso. Então, na década de 20, foi uma euforia econômica naquele país, o chamado American Way of Life, ou seja, o estilo de vida americano, caracterizado aí pela alta produção, consumo em massa, produtos como carro, eletrodoméstico, certo? Tornaram-se mais acessível, todo aquele desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento industrial, né? E sabemos que a Primeira Guerra Mundial, pessoal, favoreceu os Estados Unidos para que eles alcançassem aí todo esse momento, né, de desenvolvimento econômico, beleza?
a euforia econômica, logo teve um fim, né? Tivemos aí nesse período uma desigualdade muito grande, metade da população estava abaixo da linha da pobreza. A modernização da agricultura resultou em produção superior à demanda, então eles produziam mais do que tinha um mercado consumidor para vender. Em 1929, pessoal, o mercado não aguentou a especulação das ações das bolsas de valores, onde ocorreu o crash, a queda da bolsa em Nova York. Que nós vimos também na aula anterior como é que funcionam essas bolsas de valores, você investiu, só que esses valores eram apenas especulativos, não se aplicavam na realidade e tal. E maior parte da população americana, aí, pessoal, aqueles que tinham alguma reserva investiram, né, na bolsa de valores, porque estava um boom econômico, né? Então essas bolsas aí disparavam a todo dia, então rendiam um bom capital, certo? Mas na crise de superprodução nós vimos que os países que estavam arrasados pós Primeira Guerra Mundial, os países da Europa, com esse tempo, né? Veja que em 1920, já estamos em 1929, eles foram se reerguendo novamente, porque no primeiro momento eles importavam muita mercadoria, dependiam muito dos Estados Unidos, e essa dependência foi diminuindo, por isso que é chamada também de crise de superprodução, tá bom? Então vocês vão dar uma lidazinha aí, pessoal, nesses pontos que estão destacados aí em amarelo. E aí, pessoal, o que é que acontece aí pós 1929, os Estados Unidos capitalista, né? Quebrou, o país quebrou, crise econômica, e aí o capitalismo ele fica o quê? Mal visto. E alguns idealistas, pessoal, se aproveitam desse momento para induzir os seus ideais, né? Como vai surgir aí o nazismo, o fascismo, né? Vai surgir aí, pessoal, num regime, esse nazismo, fascismo, num regime totalitário, como surge o nazismo na Alemanha sob o comando de Adolf Hitler, como surge o fascismo na Itália, pessoal, com o comando de Mussolini, tá certo? Então, todos esses ideais aí vão surgindo após aí a crise de 1929. Claro que anteriormente esses ideais já existiam, né? Mas eles vão ganhar aí maior evidência, reforço e apoio, né, social após essa quebra aí do capitalismo, dessa crise do capitalismo. O New Deal aqui, ó, também é importante, pessoal, que foi uma medida adotada na tentativa de solucionar a crise americana. No vídeo anterior também falamos aí sobre o New Deal, tá bom? Então a Alemanha, pessoal, que no decorrer dos anos 20 se recuperava da guerra, enfrentou recuo econômico na crise de 29. Vários países teve problema, né? Quando os Estados Unidos quebram, pessoal, afetam vários outros países no mundo, inclusive o Brasil. Nós vimos também lá no vídeo anterior a questão do café, né? Que era a principal fonte econômica no Brasil naquele período, e a maior parte do café era exportada aí para os Estados Unidos, entre outros países da Europa que também vão sofrer com essa quebra aí da Bolsa de Valores, tá bom? Então, o que acontece aqui? Então, a Alemanha também, que vinha se recuperando, sofreu o impacto, certo? E fortaleceu aí, pessoal, o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, partido nazista, fundado em 1920, tinha como líder Adolf Hitler. O partido nazista aí culpabilizava judeus pela situação econômica, isso aqui nós vamos ver muito na Segunda Guerra Mundial, os ideais, né, do nazismo, o que é que eles pregavam, o que é que eles fizeram. Em 1933, Hitler chegou ao poder por grande parte da sociedade alemã, né, que via no seu discurso a saída para a crise econômica. Também na Itália viveu o período de ascensão, um regime totalitário fascista, cujo tinha como líder aí Benedito Mussolini, né? Como o nazismo era antiliberal e anticomunista e via na construção, assim como o nazismo, né? Ó, veja essas características importantes. Eles eram antiliberal, ou seja, eles queriam intervir na economia, e anticomunista, né? Eles não eram, não adotavam os ideais comunistas que nós vimos lá na Rússia, né? E via na construção de um Estado forte e autoritário a chave para o desenvolvimento. Muitas mazelas aí, tá bom? Então, leiam aí o restante
certo? Deixem as dúvidas de vocês aí foi apenas um complemento, tá bom, galera? Se você quer se aprofundar mesmo, vocês vão lá na aula anterior, vou deixar o link, tá bom? Boa sorte, valeu, até